Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E no vídeo de hoje gostaria de pedir para vocês de antemão, como sempre, para deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians atualizadas todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos temos notícias atualizadas super importantes sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferência. Murilo do Corinthians recebe proposta multimilionária do Fiorentina e tem grandes chances de deixar o timão. O Corinthians recusou a primeira proposta, mas não acabou por aí não. E eu vou te explicar aqui no canal. Guilherme Biro, mesma situação. Recebeu proposta do futebol da Arábia e também tem chances de deixar o Corinthians, mesmo com a recusa inicial do timão. Vamos falar também sobre reforço. Será que pode estar pintando lateral aí, na lateral esquerda do timão? Será que está chegando reforço para reforçar ainda mais o nosso elenco? Fica até o final desse vídeo que você vai sair daqui atualizado com as notícias do Corinthians. Pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí já sobre o Guilherme Biro, que recebeu proposta do futebol árabe de 7 milhões de dólares, equivalente a 33 milhões de reais por 50% dos seus direitos. O Corinthians inicialmente recusou a primeira proposta, porque o Corinthians entende que o Guilherme Biro é um jogador que pode se valorizar ainda mais no clube. Filho do Terrão, já está no Corinthians há anos, ganhou espaço na seleção sub-20, ganhou espaço no time titular do Corinthians, no time principal do Corinthians, e vem sendo utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo na Copa Sul-Americana como titular. No time principal do Corinthians também, nos campeonatos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele vem sendo utilizado regularmente. Pessoal, Corinthians entende que o Guilherme Biro pode se valorizar ainda mais, por isso recusou a primeira pedida. Mas esse não é o principal objetivo. Quando um clube faz uma proposta para um clube, sendo ela a primeira proposta, é óbvio que o Corinthians não é bobo. Óbvio que ele recusou na esperança do clube renovar a proposta. É a mesma coisa quando você vai fazer uma negociação de um carro. Você fica brigando ali entre o preço. E a primeira proposta do clube árabe foi de 33 milhões de reais por 50% do Guilherme Biro. O Guilherme Biro vale 33 milhões de reais, fiel? O Guilherme Biro está jogando bem? Está. O Guilherme Biro é promissor? Está. É. Guilherme Biro joga bem quando entra? Não faz feio. Também não é um grande destaque. Vale 33 milhões de reais? Na minha opinião, vale. Por 50% dos direitos do Guilherme Biro, eu venderia. Mesmo ao contrário de opinião de muitos aí. Eu venderia o Guilherme Biro por 33 milhões de reais, porque é 50% só do passe dele, eu ainda tenho 50% do jogador e utilizaria o dinheiro da melhor forma possível. 33 milhões de reais, por exemplo, poderia comprar o Alan Rodrigues à vista, que custa 12 milhões aí de reais, e ainda me sobraria uma boa grana e continuaria com 50% dos direitos federativos do Guilherme Biro. Eu não acho uma proposta ruim, mas também não acho a recusa de todo ruim, tá, fiel? Por isso eu quero que vocês comentem aí qual que é a sua opinião. Vocês gostariam que o Corinthians vendesse o Guilherme Biro por 33 milhões de reais ou não? Eu quero que vocês comentem aí, fiel, porque a sua opinião é de grande valor aqui para o nosso canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Mas a grande questão é, o Corinthians aguarda o clube árabe a fazer uma nova proposta. Não é que o Guilherme Biro está descartado, não. Foi apenas uma primeira recusa. Clubes, principalmente clubes árabes, não costumam descartar jogadores quando eles querem. Quando eles querem buscar, eles vêm em busca. Então eu acredito aí que ainda com a janela de transferência aberta, pode pintar uma nova proposta para o Guilherme Biro, até porque a janela árabe vai até setembro. É só a nossa janela que fecha agora aí em mais ou menos uma semana. Tá, fiel? Porque ainda sobre transferência, ainda sobre mercado da bola, agora que vem a notícia mais forte. O nosso principal zagueiro hoje no clube, que é o Murilo, tá? Como vocês já acompanharam aí, recebeu uma proposta do Fiorentina da Itália de 13 milhões de euros.
Recebeu proposta com papel timbrado e tudo, já para levar, equivalente a 67 milhões de reais. É muito dinheiro para um zagueiro, é muita grana. O Murilo vale mais que 67 milhões de reais? Vale. O Murilo, na minha opinião, hoje vale 200 milhões de reais. Zagueiro jovem, zagueiro promissor, seguro de si. Cara, o Murilo não erra. E além de não errar, agora ele tá dando passe para gol, joga de lateral, um excelente zagueiro, um zagueiro com determinação, com atitude, que não se esconde diante de uma crise instalada igual estava no Corinthians. É um zagueiro com um potencial incrível, jogou com um time que estava em crise até poucos dias atrás, como se nada estivesse acontecendo. Uma personalidade incrível para um zagueiro tão jovem. Isso desperta o interesse de vários clubes. Mas a situação do Murilo é a mesma situação do Guilherme Biro, fiel. Foi apenas a primeira proposta. E se o Fiorentina da Itália fez essa proposta para o Corinthians de 67 milhões de reais, eu acredito que também o clube lá, em uma arte da negociação, nas negociações, ele já não faz a sua proposta final. Fala, vamos fazer essa proposta aqui, vamos ver como eles vão reagir. Eu acredito que se o Fiorentina aumentar aí mais 1,5 milhão a 2 milhões de euros, o Corinthians deve ceder o zagueiro Murilo, até porque vai ser quase 100 milhões de reais. É muito dinheiro para um zagueiro. E o Corinthians tem metas orçamentárias, o Corinthians tem metas de vendas, tem metas a serem cumpridas. O Corinthians, por exemplo, tem que bater 100 milhões em vendas até dezembro para bater o balanço financeiro na entrega de cargo do senhor Duílio Monteiro Alves. Eu não queria que vendesse, de jeito nenhum. Queria que o Murilo continuasse e nos ajudasse a conquistar títulos. Mas eu disse isso no vídeo de ontem, antes de sair a proposta. Eu disse no vídeo de dia e a proposta saiu à noite, fiel. Falei, quem acompanhou o vídeo de ontem sabe. Falei, é inevitável o Murilo sair do Corinthians, não tem como segurar. É muito jovem, é muito promissor, é o perfil perfeito para os clubes da Europa contratar os jogadores. E com o Murilo não está sendo diferente, mesmo que ele não saia agora. Aí eu acredito que até o final da gestão do Duílio Monteiro Alves, ou início de janeiro, o Murilo deve deixar o Corinthians. Eu, se eu fosse o Corinthians, venderia por um bom valor, acima dos 67 milhões, que vai chegar a proposta de Fiorentina. Eles não vão parar nos 67 milhões, porque para eles aumentar 2 a 3 euros não é grande coisa para um futuro promissor, tá? O Corinthians poderia até vender o Murilo. A questão não é vender que a diretoria passa a ser ruim. A questão é vender bem. Porque o Murilo, a primeira proposta já foi boa, ele vale mais e vai chegar ao valor maior. A questão não é vender as joias, a questão é vender bem. Porque assim como o futebol do Sul da América não compete com o futebol brasileiro, financeiramente falando, foi assim que trazemos o Fausto Vera lá, um cara que era titular, foi assim que trazemos o Matias Ruas com proposta do futebol do Sul da América inteiro. É a mesma coisa nós com a Europa, é a mesma coisa nós com os árabes. Não tem como a gente segurar os jogadores, eles vêm com muita grana, não tem como o time brasileiro bancar os seus atletas. Então eu acredito aí que essa proposta vai sim chegar melhor, vai chegar mais alta com 67 milhões aí, beirando 100 milhões, aí será inevitável. Eu acredito que o Corinthians não terá força para segurar o zagueiro Murilo, infelizmente. Porém, o Corinthians tem uma abertura. Algo de bom ele pode fazer, o senhor Duílio Monteiro Alves. Ele pode assinar sim um pré-contrato com Fiorentina ou com outro clube que fizeram uma proposta para o Murilo para janeiro. Quer dizer, o Murilo termina a Sul-Americana, o Murilo termina a Copa do Brasil, termina o Brasileiro e aí está disponível para sair, tá? Eu não acredito que seria uma boa o nosso principal zagueiro sair de imediato. Até porque, fiel, a contratação do Lucas Veríssimo já foi pensando em uma venda futura. Já foi pensando que o Corinthians vai perder aí o Murilo, né? Vai perder o Bruno Mendes, que não vai renovar. Então já é uma contratação já de olho nessas possíveis saídas do Corinthians. Então, fiel, agora temos que comemorar, porque o Corinthians recusou a primeira proposta. Então vamos comemorar. Mas será inevitável a saída do Murilo aí. Então vamos aproveitar e curtir o nosso zagueiro enquanto ainda podemos. E tomara que sejamos campeões da Copa do Brasil com ele, tá, fiel? Mas comentem aí.
Vocês venderiam o zagueiro Murilo por 100 milhões de reais? Vocês venderiam o zagueiro Murilo por 67 milhões de reais? Vocês aceitariam de prima? Vocês aceitariam de primeira essa proposta do Fiorentina? Eu quero saber muito a sua opinião sobre esse assunto, tá, fiel? Porque ainda sobre mercado da bola, agora sobre reforço. Tá vendo por que é importante você se inscrever no canal do Corintianeiro? Porque aqui trazemos todas as notícias de forma transparente, com todos os detalhes para você. Então se inscreva aí, porque trazemos vídeos todos os dias. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque toda vez que soltar o vídeo no canal do Corintianeiro, o YouTube vai notificar para você vir aqui se atualizar com as notícias do Corinthians. Fiel, o Corinthians não é segredo para ninguém, busca um lateral no mercado da bola, tá? O Corinthians estava tentando contratar o Alan Rodrigues. Existe um empecilho, porque o empresário do Alan Rodrigues tem contradição com o Corinthians, eles têm aí atritos financeiros, então pode ser que a contratação com o Alan Rodrigues possa não dar certo, porque o Corinthians já deve dinheiro para esse empresário do lateral, e o Corinthians busca as outras opções no mercado. O Corinthians, por exemplo, já fez contato com o Paulinho, tá, fiel? Paulinho aí que pertence a um clube da Dinamarca, o nome é até difícil de me expressar, eu vou tentar expressar aqui, mas se eu errar, por favor, me corrijam aí. É Midtjylland, coisa assim. É um clube com um nome totalmente diferente. É um jogador que atuou no futebol brasileiro, tá? Ele jogou no Bahia, procurei as informações do jogador. Ele é titular absoluto do clube que ele atua hoje. É um lateral com uma forte recomposição na marcação de bola, que tem uma força física incrível e cruza muito bem a bola. Um dos diferenciais desse lateral é o cruzamento da bola. Ele lembra o lateral Kleber que jogou no Corinthians. Ele cruza aquela bola que faz aquele arco perfeito. O Corinthians sondou o jogador e o clube aceitou negociar de primeira. E ele é titular. Porém, fiel, o Corinthians tentou o seu empréstimo inicial, mas o clube negou o empréstimo. Ele quer vender, ele aceita vender o atleta por 2 milhões de euros, o mesmo valor do Alan Rodrigues. Então, por isso que eu falei lá no início do vídeo que eu venderia o Guilherme Biro, porque eu fecharia com o Alan Rodrigues ou com o Paulinho de imediato. Fiel, é de extrema importância que o Corinthians contrate um lateral para o nosso elenco. Precisamos reforçar o nosso elenco imediatamente a lateral esquerda. A lateral esquerda nossa é um tesouro. O Fábio Santos não tem como jogar mais como titular do Corinthians. Ele não marca, ele não ataca, ele só cerca. Toda bola que ele pega, ele não faz um cruzamento na linha de fundo, fiel. Ele pega a bola e volta para trás, pega a bola e volta para trás. Assim até eu lá de lateral vou conseguir jogar. Então o Fábio Santos hoje não consegue ser mais produtivo como antes. É um jogador que está lá que só bate pênalti. O Matheus Bidu tem mais vigor físico, consegue recompor mais a marcação, mas também é muito falho. É um jogador que não marca tão bem, não ataca tão bem. Então um time da expressão do Corinthians, do tamanho do Corinthians, precisa de um lateral à altura. E não é à toa que o Vanderlei Luxemburgo já pediu um lateral para o Duílio e o Corinthians corre contra o tempo para contratar este lateral. Faltando poucos dias aí para o mercado da bola fechar, o Corinthians está totalmente agressivo no mercado, recebendo propostas altas e recusando, e investindo aí em jogadores, conversando já, fazendo proposta para ver se traz, porque o Duílio também agora, parece que a ficha caiu dessa diretoria, eles entendem que o Corinthians precisa de um lateral urgentemente na esquerda. Se a gente quiser ter uma boa colocação no Brasileiro, ou se destacar melhor nas Copas, como Sul-Americana e Copa do Brasil, precisamos de um lateral com extrema urgência. E a bola da vez é o Paulinho e o Alan Rodrigues. Ah, corintianeiro, mas eu vi que o Corinthians já recuou. Fiel, negociação não é do dia para a noite. Ó, eu quero comprar, quantos que vale? 12 milhões. Ah não, obrigado, tchau. Não é assim que funciona. O Corinthians não descartou. O Corinthians ouviu. O Corinthians quis saber se o jogador estava disponível jogando no Brasil, qual que é o valor, se tem como dividir, se tem como brigar no preço. O Corinthians busca contratar um desses dois laterais, sim. E eu acredito que o Duílio deve fechar com um desses dois laterais aí
para ser o novo lateral do Corinthians. Mesmo que não feche com um desses dois laterais, eu acredito que o Corinthians deve trazer um lateral já agora, antes da janela fechar, tá, fiel? O Corinthians tem aí mais 5, 6 dias para tentar contratar um lateral e é o objetivo principal. Hoje é o plano A do Corinthians, um lateral esquerdo. Palavras de Luxemburgo, que indicou o lateral para o presidente do Corinthians. É de extrema urgência um lateral no Corinthians hoje, um lateral esquerdo no timão, tá, fiel? Então, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. O meu muito obrigado pela sua presença. O que tem de mais atual do Corinthians que você vai encontrar é isso até esse presente momento. Muito obrigado novamente pela sua presença e vai Corinthians!